nesse guideline, ele individualiza também em relação a essa terapia hormonal em mulheres que apresentam diabetes e Uhum, apresentam hipertensão, ou apresentam hipertensão. Em relação ao diabetes, existem evidências de que a menopausa, ali antes dos 40 anos, então insuficiência ovariana prematura estaria associada a um risco maior de diabetes mellitus. E existem alguns trabalhos mostrando que a terapia hormonal na menopausa pode levar a uma melhora de resistência insulínica, talvez até mesmo até uma redução, uma melhora de parâmetros glicêmicos. Não que ela vá ser recomendada para controle de isso. diabetes, não é isso, mas existe alguma evidência de um efeito benéfico em relação ao perfil glicêmico, de modo que o simples fato da mulher ter diabetes, nesse guideline europeu, não seria uma contraindicação para a Uhum, terapia hormonal, desde que o diabetes esteja bem controlado. É isso que eles isso. trazem. E aí, assim como acontece em qualquer paciente que tenha outro fator de risco cardiovascular, a preferência será realmente pelo uso do estrogênio por via transdérmica Isso. para essa paciente que apresente diabetes mellitus. A mesma recomendação sendo aplicada para mulheres também que tenham hipertensão. É preferível o uso do estrogênio por via transdérmica. A hipertensão por si só não é uma contraindicação para a terapia hormonal, a menos que seja uma hipertensão descontrolada. E aí Uhum. sim, eles trazem essa orientação. Se a hipertensão estiver descontrolada, naquele momento estaria contraindicado o uso da terapia hormonal. E em relação ao impacto da terapia hormonal sobre a pressão arterial, a conclusão dos autores é que teria um impacto neutro em Uhum. relação à pressão, sendo contraindicada apenas se estiver descontrolada. Eles até, assim, é um guideline bem atual, Luciano, eles até correlacionam em relação à diabetes com a história do efeito da tirzepatida sobre Uhum. contraceptivos orais, né? A gente sabe que a tirzepatida parece ter aí um efeito em relação à ação dos contraceptivos orais, reduzindo a ação desses contraceptivos, mas eles trazem que nós não temos ainda evidência sobre um possível efeito da tirzepatida com o estrogênio por via oral utilizado para terapia hormonal da menopausa. É, mas aí assim, se a gente levar em consideração que o contraceptivo, por exemplo, a gente pede para a paciente usar o mesmo horário do dia, ter ali um intervalo mínimo de diferença de horário entre as tomadas. Então tem todo um cuidado para você manter níveis séricos estáveis para não ter nenhum tipo de escape, né? Assim, atrasou um pouquinho a dose, teve algum problema. Lembrar que é um nível de hormônio que vem mais ou menos constante e que essa constância desse nível hormonal é que inibe a pulsatilidade do FSH, do LH e estímulo consequente de ovulação. Então, se você perde ali, você pode em algum momento, aquela perda ali, fazer a mulher ovular. Aqui a gente não está falando de ovulação, aqui está falando de reposição hormonal. Teoricamente, a mulher já não ovula, né? Então, aqui o objetivo é manter níveis hormonais. A gente pede que mantenha mais ou menos o mesmo horário, mas não tem essa necessidade de ser exatamente no mesmo momento. Então, a tisepatida, nesse caso, se ela interferir, que essa atuação varie um pouco, seja um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, isso não vai ter repercussões em relação à eficácia para a reposição hormonal. Tá? Então, a tisepatida para a reposição hormonal, sem problema. Para a contracepção, é uma é um excesso de cuidado, vamos dizer assim, né? A gente não tem alguns estudos de farmacocinética mostrando que muda a absorção e que isso poderia talvez ter alguma repercussão. Não tem nenhuma coisa assim que mostre que realmente aumentou o evento, nada disso. Mas por precaução, você evita o contraceptivo oral como única forma, né, de contracepção. Mas aí simplificando essa parte, para facilitar bastante, se a paciente tem baixo risco de tudo, ela pode fazer do jeito que ela quiser. Se a paciente tem riscos, né? Tem hipertensão, tem diabetes, tem alguma coisa, até um risco cardiovascular um pouquinho, Obesidade. aí você vai preferir a via transdérmica, porque estaria menos associada a risco cardiovascular. E se é um paciente de alto risco, já teve evento, não sei o que, provavelmente vai ser contraindicado, a não ser que seja uma situação muito dramática, que ela faz um sintoma muito importante, que às vezes até essa situação do estresse, do perfil ali, pode acabar alterando, piorando mais essas condições dela, né? A diretriz também coloca uma coisa que acho que a Terra não abordou, é aquela história de você fazer tratamentos alternativos, né? Mas ele bota a evidência muito forte de nada ali, né? Ele bota assim, ó, você pode tentar o que você quiser, tentar a gente tenta, né? Mindfulness, manejo de estresse, Sim. aromaterapia. Então você pode tentar um monte de coisa, mas a evidência mesmo ali de benefício aí não encontra, né?